paz do Senhor para todos meus irmãos e irmã querida. Que Deus continue abençoando poderosamente. Vamos meditar um pouquinho em Levítico capítulo 2, verso 16. São vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você pensar. Veja só, aqui em Colossenses capítulo 2, verso 16, a palavra fala assim: não julguei nem pelo beber, nem pelo comer, nem pelos dias de festa, de lua nova ou dos sábados. Muitas pessoas pegam esse trecho aí e criticam as pessoas que escolheram estudar, escolheram guardar o sábado, né? Um dia que foi estabelecido ali antes mesmo do pecado lá na criação. Só que esse verso aí, as pessoas que criticam, ela está redondamente errada, sem realmente o conhecimento correto do texto, porque o texto diz muito claro: não julguei pelas pessoas que guardam os dias de festa, lua nova, né, que come, bebe, né, ou guarda os sábados. Por que Paulo falou isso, essas palavras aí? Essas palavras aí, meu irmão, para a gente entender, a gente tem que entender o contexto que Paulo falou. A gente entende que quando Cristo morreu no Calvário, o véu do santuário foi rasgado, mas o santuário ele não foi destruído ali. Infelizmente, a nação judaica, com espírito de rebeldia e desobediência, eles continuaram fazendo as suas festas de lua nova, fazendo as suas comendo, bebendo, toda aquela cerimônia que estava relacionado ao santuário, né, que fala também o sábado. Esse sábado aí, meu irmão, ele está relacionado a Levítico capítulo 16, verso do 29 ao 31. No verso 31, que está falando ali o dia da expiação, pode conferir na sua palavra, na Bíblia, que é a palavra de Deus, que está escrito lá quando chega em Levítico 16, verso 31, né? Esse dia é um sábado de descanso, só que aquele sábado não é o sábado do quarto mandamento, é o sábado que veio depois do pecado, era o dia da expiação. Podia pegar em qualquer dia da semana, está escrito lá. Não é o sábado do ciclo semanal, é o sábado, melhor dizendo, do dia da expiação. Isso é bem importante nós entender. Tem nada a ver com o sábado do ciclo semanal lá da criação. Mas voltando lá para Colossenses de novo. Então Paulo, o que é que ele está falando ali? Paulo está ensinando um princípio aí, que nós não devemos julgar ninguém. Não importa se ele bebe, não importa se ele fuma, não importa se ele está no mundo das drogas ou do crime. Você e eu devemos levar a palavra de Deus para essa pessoa se libertar em Cristo Jesus. Quando a gente julga, ele está no caminho de condenar as pessoas. E nem Deus condena. Deus ele só dá a sentença de acordo com as obras pecaminosas que a pessoa fez, porque as obras pecaminosas que nos condena, se nós assim não entregar a vida a Jesus. Então o que é que Paulo está falando ali? Que você não pode julgar ninguém, meu irmão. A partir do momento que eu e você julgamos, nós estamos sentando em uma cadeira que não pertence a nós, só pertence a Deus. Ou seja, o que é que Paulo está ensinando esse princípio? Esse princípio de não julgar, ele serve para qualquer questão de pessoas que vivem nesse mundo perdido e a pessoa aponta para julgar a pessoa. É errado. E quando a pessoa julga, ele está sendo medido também. Quando ele condena, ele está sendo condenado também. Porque o único que podia condenar é Deus, e Deus não condena. Cristo falou: eu vim para salvar, não vim para condenar. Esse é o caráter de Deus, esse deve ser o caráter dos mensageiros de Deus também. Agora, esse é um grande princípio que Paulo fala ali. Eu podia até usar e pela fé em Cristo, creio que a graça veio restaurar uma das coisas, foi o sábado do quarto mandamento. Eu guardo pela fé em Cristo. Eu não posso criticar aquele que guarda o domingo. Não, eu não posso ofender o que guarda o domingo, nem julgar o que guarda o domingo, ou que faça qualquer outra coisa que ele escolheu fazer. A única coisa que eu devo fazer é pregar o Evangelho, a palavra que liberta. E no Evangelho está contido a guarda dos mandamentos como um resultado da graça de Deus. Se a pessoa aceitar, louvado seja Deus. Se ela não aceitar, não cabe aí eu a julgar. É isso que Paulo está falando ali. Por quê?
Porque Paulo ele deu uma de fraco para ganhar os fracos, uma de judeus para ganhar os judeus. E naquele contexto ali, o intuito de Paulo era o quê? Ganhar os judeus para Cristo como nação. Tanto como indivíduo, mas como nação também. Mas infelizmente, né, os judeus eles rejeitaram de tal forma que no ano 70 eles foram como nação destruídos ali. Infelizmente, né, eles na realidade rejeitaram Cristo, seu Salvador. Então, quando a Bíblia fala no sábado ali em Colossenses, não é o sábado do quarto mandamento, é o sábado que está relacionado aos dias de festa, ao santuário, é o sábado que está relacionado a morte de cruz, ia se cumprir ali, ele ia perder a sua função. Não é nem correto dizer que foi abolido os sábados cerimoniais, as festas cerimoniais. Não é nem correto. A palavra correta é se cumpriu em Cristo Jesus. Então realmente Cristo cumpriu toda a lei. Agora existia lei com princípio transitório, ou seja, com sua tinha um ponto final ali, ele só apontava para Cristo, né? As leis que apontavam para Cristo. Existia princípio de lei com princípios eternos, e uma delas é o sábado do quarto mandamento. Então não podemos confundir. Então quando Deus fala no sábado do quarto mandamento, ele chama meus sábados. Em Ezequiel 20:20 fala, santificai o meu sábado, meu. Deus fala, não é da nação judaica, não é de ninguém, é dele. Santificai o meu sábado, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Agora, quando fala no sábado, que está relacionado aos dias de festa que veio depois do pecado, Deus fala os meus sábados, os seus sábados, melhor dizendo. Fala os seus sábados, como está lá em Oséias capítulo 2, verso 11, Deus fala assim, ó, farei cessar as festas de lua nova, as festas, e farei cessar os vossos sábados. Por quê? Esse sábado é o mesmo sábado, um fio condutor que está lá em Colossenses do capítulo 2, verso 16, que Paulo fala, não julgai, nem pelo comer, nem pelos dias de festa, nem pelos sábados. Certo que esse sábado já tinha passado, mas nós não podemos julgar ninguém. Mas o princípio que Paulo está falando ali, que a cadeira de julgar, ela só cabe a quem? A Deus. Não podemos julgar ninguém. Devemos levar apenas a palavra de Deus que liberta, e a pessoa é quem escolhe. Enquanto ela está com vida, ela pode se arrepender. Por isso não podemos julgar ninguém. E ainda se ela não se arrepender, não é uma cadeira que pertence a nós. Então quando você pega ali Oséias, fala muito claro que Deus faria cessar os seus sábados. Quando esse sábado que veio depois do pecado foi cessado? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário. A palavra de Deus fala que o véu do santuário foi rasgado, certo? Então esse sábado de Oséias capítulo 2, verso 11, que é uma conexão com Colossenses 2, verso 16, eles censaram ali profeticamente com a morte de Cristo. Mas o sábado do quarto mandamento veio depois do pecado, meu irmão querido, certo? Se você não guarda, você não pode julgar. E a gente não pode julgar aqueles que dizem que quer guardar qualquer dia, aqueles que guardam o domingo, mas nós temos que ensinar a verdade. E a verdade é que o quarto mandamento é uma das verdades, princípio eterno que Deus veio restaurar eternamente no seu e no meu coração. Por quê? Porque foi criado antes do pecado e foi feito por causa do homem. O homem representa ali todas as nações que existem, todas as pessoas que vão nascer ainda, que precisam entender que o sábado foi feito por amor, né? Deus colocou para essas pessoas, para mim e você, todos nós guardar para a honra e glória do seu nome, não para querer ser salvo pela lei, mas quando abundou o pecado, superabundou a graça para restaurar a lei que o inimigo jogou por terra, certo? Agora as leis que foi cumprida transitória com Cristo na cruz do Calvário, essa passou, essa faz parte da dispensação, né? Mas os 10 mandamentos, né, o sábado,
ela está assim na nova aliança. Que Deus te abençoe, clareie a tua mente e você tenha essa liberdade, meu irmão, de pregar a verdade sem ofender, sem julgar ninguém, mas mostrando o caminho, porque nós não podemos julgar nem condenar, ainda queremos condenar. A única pessoa que pode condenar ou seja, quando a pessoa está condenando, ela está se condenando a si mesma. Então, nós não podemos condenar ninguém, nós podemos levar a salvação. Nem Deus condena. A condenação tem que ser um fruto, um ato da pessoa mesmo. Afinal, a palavra de Deus fala eu estou esquecido do verso, mas fala assim: por tuas palavras será salvo, por tuas palavras será condenado. Então não é Deus que condena, não é as pessoas que condenam. Por isso que Paulo fala ali: não julguei nem pelos dias de sábado, nem pelas festas de lua nova, que comais, que bebei, e não julguei ninguém, né? Porque nós não temos esse direito de julgar ninguém. Que Deus te abençoe. São vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você pensar.